nerds, o vídeo de hoje é uma resenha do livro Desapaixonante, primeira temporada, que eu recebi o e-book em parceria com o autor Marvin Cross. Esse livro, minha gente, ele é em formato de série de TV, ou seja, ele tem episódios, que é bem interessante e bem inusitado. Então no livro a gente não vê capítulos, a gente vê episódios. É como se fosse capítulo, só que em forma de episódio, deu pra entender? Enfim, esses capítulos são bem curtos, não é nada muito grande. E o bem legal disso tudo é que realmente parece que você está assistindo uma série, sabe? É bem legal mesmo. Bem, esse livro vai contar a história do Sávio e da Milena, que juntos são sócios e criaram a empresa Ana. Só que Ana é uma sigla que eles bolaram lá e acabou virando a sigla Ana, que por acaso é o mesmo nome da garota que a Milena fez o Sávio se desapaixonar e que criou todo esse projeto da empresa Ana. Então a empresa Ana é uma empresa em que você contrata os serviços dela, ou seja, contrata o serviço do Sávio e da Milena para você se desapaixonar por uma pessoa. Então o Sávio e a Milena geralmente é um deles que trabalha um pouquinho mais separados um do outro, ou seja, um pega um caso e o outro pega outro. Mas em alguns casos eles trabalham juntos, que eles chamam de zona mortal, que é muito legal. Um deles vai pesquisar mais a fundo sobre a pessoa que o cliente quer se desapaixonar. Eles vão aí tentar descobrir algum podre da pessoa, alguma coisa ruim, para mostrar ao cliente e fazer com que ele se desapaixone. A premissa do livro é bem interessante, já vi bastante pessoas falando sobre isso e eu mesma, quando li, achei muito legal. O título do livro em si já é bem legal também, Desapaixonante. Então foi a Nana que colocou ele na minha TBR. E eu fiquei muito feliz porque eu realmente queria muito ler esse livro. Eu vou aqui dizer pra vocês o que eu achei desse livro. Esse livro me surpreendeu bastante porque ele tem uma narrativa bem leve, os personagens são bem legais, que você logo de cara já gosta. E o autor é bem legal porque ele vai colocando as informações sobre a empresa, sobre como a empresa funciona, todas essas coisas. E também sobre os personagens e a história de cada um aos poucos. Ele não joga na sua cara logo, tipo, no episódio 1. Entendeu? Então, ao decorrer dos episódios, você vai conhecendo mais sobre cada um, sobre a empresa, sobre como funciona tudo isso. E como o livro é em forma de episódios, em forma de série, né? E são 11 episódios, você lendo os episódios parece que você realmente está assistindo uma série, sabe? É muito legal isso. E o autor, ele fez com que cada episódio fosse curto, fosse leve, fosse gostoso e que você risse com os personagens, sabe? Com toda aquela situação. Então realmente eu me senti assistindo uma série. Como eu disse pra vocês, né? Ao decorrer dos episódios você vai conhecendo mais sobre o Sávio, sobre a Milena. E é justamente porque tem esse formato de série, entende? Porque não tem como, por exemplo, numa série, no primeiro episódio você saber tudo dali da série, dos personagens e tudo mais. Então, eu acho que justamente por isso, por ter esse formato de série, de episódios, né, que o autor foi apresentando aos poucos sobre a empresa, sobre os personagens também. E é bem legal isso porque você fica instigado a ler o próximo episódio. Então é bem interessante isso porque eu não fiquei ali presa em ler o livro, eu fiquei ali em ler os episódios, sabe? Que é muito legal isso. Então o episódio 1, que ele batiza como piloto, depois que você lê, você já fica... Eu quero ler o segundo episódio. Eu achei que a experiência foi bem diferente do livro, que eu não fiquei ali presa em capítulos e tipo, eu vou ler só mais esse capítulo. Não, pra mim foi como se eu realmente estivesse assistindo uma série. E aí eu quis realmente ler o próximo episódio, fiquei ali, meu Deus, o que vai acontecer no próximo episódio. Então eu achei bem legal esse formato e achei que funcionou muito. Como vocês já devem ter percebido, esse livro é cheio de humor, realmente. O autor, ele coloca ali várias piadas, situações engraçadas, enfim, coisas bem humorísticas que funcionam. Você se pega ali rindo junto com o livro, junto com os personagens. E em cada episódio nós vemos aí mais um caso da empresa Ana, em que o Sávio e a Milena são contratados aí para desapaixonar uma pessoa. E esses casos são bem engraçados, são situações às vezes que eles se metem bem estranhas e engraçadas, algumas bem inusitadas, enfim. São situações que você ri junto com o personagem e fica ali roendo as unhas para saber a continuação, já que alguns episódios têm continuações. E o livro em si, gente, ele é curto, é um livro que você consegue ler em poucas horas mesmo. Ele tem 118 páginas. E realmente passa tudo muito rápido, você fica ali lendo, preso ali com toda a história, querendo saber a mesma aventura aí que os personagens vão enfrentar. E quando você vê, você já terminou. E aí que eu achei muito interessante, em que o autor aparece e ele começa aí a falar um pouco sobre como foi
o projeto, né, desse livro, como surgiu as ideias, como foi para ele escrever este livro em formato de série. É bem interessante isso, você começa a saber como esse livro surgiu e também como foi para o autor escrever ele. E também o interessante é que o autor vai colocando aí como foi cada episódio, como as ideias surgiram e também explicando um pouquinho sobre cada episódio. É uma coisa bem curtinha que eu achei muito legal e muito interessante. E bem no finalzinho surge 2 entrevistas com os personagens, que é o Savio e a Milena, e eu achei bem interessante porque ali naquela entrevista você fica sabendo mais sobre os personagens e sobre a empresa Ana. Eu achei bem legal aquela entrevista e gostei muito. E quando você termina de ler este livro, você fica muito interessado em ler a segunda temporada, não porque fica um mistério no ar ou porque acaba de um jeito meio estranho que você quer saber o que vai acontecer depois. Não. O livro, quando acaba, não deixa esse mistério, não deixa nada assim no ar. Mas você fica interessado em ler a segunda temporada justamente porque você se apega aos personagens, você gosta ali de ver os personagens se aventurando em cada episódio, você realmente se interessa por todo esse mundo. Bem, resumindo, esse livro foi um livro que me surpreendeu muito, eu gostei muito, principalmente do formato, como eu disse muitas vezes nesse vídeo. Mas enfim, porque realmente eu me interessei muito por esse formato, achei bem interessante, achei que super funcionou. O autor soube muito bem colocar ali as informações ao decorrer dos episódios, como se o leitor realmente estivesse assistindo uma série de TV. Eu achei também os personagens bem interessantes, o livro ele é cheio de humor, um humor que realmente faz você rir. E também as situações em que o Savio e a Milena se metiam ali pela empresa eram bem engraçadas e você ria por um bom tempo. Então esse livro aqui, eu gostei muito dele, achei bem legal, ri muito e com certeza eu vou ler a segunda e a terceira temporada que estão disponíveis lá na Amazon. Lembrando que eu vou deixar o link desses 3 e-books, né, dessas 3 temporadas, aqui no box de descrição para vocês comprarem e se divertirem com o Savio e a Milena. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui no canal. Comente o que você achou desse livro e, se você já leu, comente aqui a sua opinião, porque eu quero saber. E até o próximo vídeo!